Ok. Pastor, a palavra de Deus através da sua boca agora, venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu estava pensando, orando, pedindo a Deus aí uma palavra para deixar com os irmãos nessa noite, e justamente foi durante a noite, nessa última noite, a última madrugada, o Senhor me acordou e me deu uma palavra que falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 3. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí onde você está, em 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler aqui, inicialmente, o versículo 8, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Parece que um dia para nós está sendo como 1000 anos também, né? Para muita gente que está em casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder ir para a escola. O tempo demora para passar, né? A gente precisa, muitas vezes, ser criativo para desenvolver as atividades dentro de casa, com a família. Aqueles que têm crianças, pequenas, têm que ser bastante criativos também nesses dias. Mas eu queria pensar sobre isso um pouco com os irmãos. Os 1000 anos que são considerados aqui, na verdade, nos ensina que o tempo para Deus é diferente do nosso, né? Isso a gente já sabe. A gente sabe muito bem disso. A gente, quando pensa no nosso dia, a gente pensa justamente numa ideia de tarefas a serem executadas. Então, normalmente você planeja o seu dia, o que você vai fazer quando levanta de manhã e vai realizar as tarefas do dia até o final daquele dia. E quando você chega no final do dia, geralmente você está um pouco cansado, né? Imagina que numa situação normal, como estávamos até pouco tempo atrás, esse horário, por exemplo, o pessoal estaria chegando em casa já cansado, querendo tomar um banho, jantar, e depois então poder se refazer, descansar, para que no outro dia aí então começasse tudo novamente. A gente sabe como é isso, todos nós temos os nossos trabalhos, nossas atividades. Agora, quando a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, eu fico pensando que tudo aquilo que cabe para nós em um dia é como se Deus fizesse a obra que poderia ser feita de 1000 anos, uma obra de 1000 anos. Imagine o que pode ser feito em 1000 anos. Imagina se você pudesse viver 1000 anos. Quanta coisa você faria? Pense na sua vida se você tivesse a oportunidade de viver 1000 anos. A gente fica sonhando em viver o máximo possível, Aqueles que conseguem chegar aí aos 80, até 90, 100 anos, certamente se alegram com as possibilidades de realizações, especialmente se chegam com saúde, com uma mente sadia, uma mente lúcida. Imagina 1000 anos. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos. A capacidade que nós vemos aqui é que a capacidade que Deus tem de realizar as coisas, o apóstolo Pedro aqui, ele compara como se fosse a nossa capacidade em 1000 anos. É claro que isso aqui é uma metáfora, É claro que ele está querendo dizer, olha, a capacidade que Deus tem para fazer é infinitamente maior do que a nossa.
Então, por aí começa a tirar algumas lições muito importantes. Mas o apóstolo Pedro continua fazendo essa comparação do tempo e de Deus e da gente, e ele diz o seguinte: da mesma forma, um dia, aliás, 1000 anos, né, para Deus é como um dia. Eu fico pensando, eu gosto muito de história, né? Acredito que entre os nossos irmãos aí da IBV, certamente história é algo que desperta muito, muito interesse, né? Conhecer o passado, conhecer os fatos, realmente é algo interessante. Quanta coisa já aconteceu na história do mundo? Você pode pensar em várias situações, né? Coisas boas, coisas ruins, e a gente pensa o que poderia acontecer ou quantas coisas aconteceriam em 1000 anos, né? Quando a gente pensa nessa quantidade de fatos e situações, de até mesmo descobertas, né? A gente olhando para a Bíblia e a palavra dizendo que isso para Deus é como se fosse um dia, é algo que realmente nos faz pensar, né? Que o que para nós mudou muito, representando 1000 anos, para Deus mudou muito pouco. Para Deus mudou como se fosse um dia, né? Ou seja, imagina uma pessoa que se olha no espelho depois de 1000 anos, vai notar uma diferença muito grande. Imagine se, vamos imaginar, estamos supondo, né? Imagina se você pudesse viver 1000 anos e não tivesse espelho, de repente você olha no espelho, você iria se reconhecer? Não, certamente que não. Agora, isso tudo, essa ideia de tempo para Deus é como um dia. Como um dia, é quase que nenhuma mudança. Se você sai de manhã e volta de noite e olha no espelho, você teve alguma mudança? Você se percebe tendo alguma mudança? E assim é que Deus se percebe também. Deus, ele não se deixa mudar, apesar das mudanças que nós vivenciamos. Eu queria desenvolver essa ideia, mas antes eu queria pensar com vocês sobre alguns fatos que marcaram a história, e especialmente alguns que estiveram relacionados a uma grande mortandade de pessoas, né? Nós temos visto e ouvido as notícias atuais, muitas pessoas morrendo devido à infecção do coronavírus. Eu comecei a pensar na história, né? Alguns fatos que marcaram a história da humanidade. Eu selecionei apenas alguns, principalmente aqueles que tiveram um alcance mundial. O primeiro deles que eu queria citar, embora a ciência não reconheça, né, totalmente, mas nós sabemos que existiu, que foi o dilúvio, né? Alguns estudiosos dizem que o dilúvio ocorreu cerca de 2300, no ano de 2300 anos antes de Cristo. E estima-se que até aquela época havia 50 milhões de pessoas vivendo sobre a Terra e só 8 foram poupadas. É de pensar realmente que muita gente morreu ali no dilúvio, né? Deus poupou Noé e sua família. Outro evento que pouco conhecido, mas que se formos pesquisar na história, nós vamos ver que no ano de 540 depois de Cristo, houve uma espécie de pandemia ali no mundo mediterrâneo, que era mundo conhecido de então, e foi uma praga chamada Praga de Justiniano, onde estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas morreram devido a uma bactéria ou vírus, não se tem precisão, que vinha através dos ratos nos navios, né? E muita gente morreu
naquele período. Outra praga mais recente, né, que a gente já ouviu falar, e foi ali no ano de 1347, na Idade Média, a peste negra ou a peste bubônica. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram, né? Olha só, eu estou só citando algumas, né, que tiveram alcance mundial. Outra que foi no ano de 1817, a pandemia de cólera, né, que foi mais na região da Europa também, centenas de milhares de pessoas. Aí a gente pode citar também a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, 4 anos, né, de 1914 a 1918, 13 milhões e 500 mil pessoas morreram. Podemos falar da gripe espanhola. Logo após a Primeira Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de pessoas morreram na gripe espanhola. E, por último, vamos citar a Segunda Guerra Mundial, né, que envolveu países do mundo inteiro, em 1940 e até 45. Estima-se que entre 70 e 85 milhões de pessoas morreram. Então, a gente vê que na história, nesses, digamos, 6.000 anos, né? Porque quando a gente fala de história da Terra, história da criação, a gente tem que falar da criação, não na perspectiva evolucionista ou cientificista, mas na perspectiva criacionista, né? Quando a gente pensa na criação de Deus, a gente estima que a Terra tenha 6.000 anos de existência. 6.000 anos. Se formos transportar 6.000 anos para o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, para Deus são 6 dias. 6 dias. E aí eu fico pensando, o que mudou em 6.000 anos na história? Vocês poderiam pensar aí muita coisa, né? Muita coisa. Vamos imaginar, por exemplo, as roupas. Hoje eu estou aqui com minha camisa polo, pastor Ivan aí com a sua camisa social, bonitinha. Mas se fosse há 6.000 anos atrás, como é que a gente estaria vestido, hein? Vocês imaginam? Talvez de pele, né? Pele de cordeiro, pele de animais, né? Até um pouco chique, né? Imaginar assim, um casaco de pele, né? Mas o fato é que a rusticidade, né, ela foi sendo transformada ao longo dos milênios, ao longo dos séculos e milênios, em sofisticação, em conforto, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos meios de transporte de 6.000 anos atrás, eram animais, né? Para você se movimentar com uma certa rapidez, né? Você teria que subir nos lombos dos animais, ou então em carroças e tal. Em alguns lugares do mundo, isso ainda é o meio de transporte mais viável, porém hoje a gente sabe que o homem constrói foguetes, ele vai ao espaço, então a gente vê quanta coisa mudou em 6.000 anos. Você pode pensar também nas casas, né? Embora o mundo ainda viva uma certa contradição de conforto, né, e de rusticidade, a gente tem isso em alguns lugares do mundo, como se alguns lugares do mundo não tivessem experimentado a tecnologia, não tivessem a ciência, o desenvolvimento social não tenha alcançado esses lugares. Você pode pensar nas cidades, né? Antigamente a gente tinha as cidades fortificadas, porque havia uma insegurança muito grande. Ou você pode pensar no que nós estamos fazendo aqui, nos meios de comunicação, né? Há 6.000 anos, jamais se pensaria em uma reunião como essa que nós estamos tendo nessa noite. Então, quanta coisa mudou, quanta mudança. Agora eu queria pensar com vocês, apesar de tanta mudança nesses anos de humanidade, o que é que não mudou?
Existem coisas que não mudaram? Certamente, algumas coisas não mudaram e não vão mudar, mesmo que o mundo venha a ter 10.000 anos, 100.000 anos. O que é que não mudou? Eu creio que você pode já começar a pensar nisso, já deve estar supondo o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho algumas coisas que não mudaram. Primeiramente, o homem e a mulher não mudaram. O homem continua sendo o homem, a criação de Deus, a mulher, a criação de Deus. Por mais que hoje nós vemos algumas pessoas querendo criar novos gêneros, mas a gente sabe que isso é fruto justamente do pecado da humanidade, né? Dos devaneios do homem. Então, o homem é homem desde que o mundo é mundo, né? A mulher é mulher desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou. O que mais que não mudou? A criação de Deus não mudou, né? Os animais, embora alguns defendam a ideia evolucionista, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou os animais, criou as plantas, criou o mar, criou tudo que está aí, né, para ser contemplado, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, isso também não mudou. A natureza também não mudou, né? Agora, uma outra coisa que também não mudou. O pecado também não mudou. O pecado continua o mesmo, né? E por causa do pecado, tudo aquilo que o mundo experimenta de ruim nesses 6.000 anos, justamente vem afetando a humanidade, né? Por causa do pecado. E por último, o que é que não mudou? Faltou falar de quem? De Deus. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele continua o mesmo desde a criação do mundo. Há 6.000 anos atrás, né, estima-se, né, vamos colocar assim, desde quando ele decidiu, façamos o homem a nossa imagem, que haja luz, que haja separação, que haja o firmamento. Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. A palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus também não mudou. Amém. A palavra e o plano de Deus. E aqui eu quero, caminhando já para a conclusão dessa mensagem, dizer que o plano de Deus também não mudou. Amém. Então é importante a gente ter isso sempre em mente quando vem situações adversas, quando vem pandemias, quando vem qualquer outra situação que venha tentar nos tirar, né, do nosso equilíbrio, da nossa paz. E agora, meus irmãos, eu queria voltar para o texto, tá? Voltar para o texto para que a gente possa ir em direção a essa conclusão. Observe comigo o versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 3. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Então, acompanha comigo. O texto diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Observe bem, a promessa de Deus também não mudou. Amém? A promessa de Deus também não mudou. Ainda que alguns a tenham por tardia. Veja bem o tempo aí que muitos consideram, a partir dos seus próprios parâmetros, mas para Deus nada mudou. Mas Ele é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá. Isso é importante que a gente tenha em mente, que o dia do Senhor virá. Esse dia não vai deixar de vir.
Ele virá. O Amém. dia do Senhor virá. Vai chegar o dia do Senhor. E como será esse dia? Ele continua dizendo, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Continua. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Já que tudo isso vai acontecer, já que o dia do Senhor virá, já que ele virá como ladrão, já que virá como um ladrão de noite, que vem sem avisar, né, que vem de surpresa, que pega muitos despreparados, já que tudo isso, e que tudo que virá acompanhado de uma grande destruição mundial, que pessoas, a pergunta que fica aqui, no versículo 11, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? E continua no versículo 12, como tem que ser a nossa postura? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Alguém poderia dizer assim, tomara que esse dia demore mais para chegar, né? Que o dia de Deus demore mais. Mas esse pensamento não deve ocupar o seu coração. O pensamento deve ser, nesse sentido da palavra, apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ou seja, nos preparando para que esse dia não nos apanhe de surpresa, despreparados, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. E aí, caminhando para a conclusão nessa mensagem, nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos que estão aí nos acompanhando nessa live. A pandemia do coronavírus é alguma surpresa para você? Se é surpresa, então, meu irmão, comece a repensar a sua vida. Porque essa pandemia já era esperada há muito tempo. Eu tenho 46 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço mensagens que avisavam, que preparavam a igreja. Dias virão, né? De fome, de guerras, de rumores de guerras, de pestes por toda parte. Então, o que está acontecendo com o mundo hoje não é surpresa para nós. Nós estamos, inclusive, nós estávamos pregando e temos pregado há muito tempo. Este dia vai chegar. Este dia vai chegar. Está chegando. Está aí. Está aí. Muitas pessoas têm sofrido, né? E nós não nos alegramos com o sofrimento de ninguém. Mas nós, quando pensamos que tudo isso é sinal de que o dia do Senhor está se aproximando, graças a Deus, aí nós podemos sim expressar alegria, a esperança, amém, a certeza de que o Senhor está às portas. Amém. Com esse olhar que nós precisamos encarar os problemas que estão aí, que nós estamos vivenciando. Eu ouço, às vezes, nos noticiários, algumas pessoas dizendo assim, essa pandemia vai passar, vai ficar tudo bem. É o que nós esperamos. Vamos ser sinceros. É o que nós desejamos. Que tudo isso acabe, que tudo isso passe logo, quanto antes melhor. Mas
com toda sinceridade, meus irmãos, e de acordo com o que a Bíblia me ensina, eu preciso dizer o que a Bíblia me ensina, que a palavra de Deus vai se cumprir. O mundo passa, as doenças vão passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Amém. O que está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 3, vai se cumprir. O mundo está reservado para o fogo. E essa verdade da palavra de Deus que vai se cumprir está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 31. Então, para concluir, qual a atitude nossa diante desse tempo em que nós vivemos? Então, eu concluo aqui, voltando para o texto, 2 Pedro, capítulo 3, agora versículo 14. Acompanhe comigo. Versículo 14 de 2 Pedro, capítulo 3. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Fique em paz. Fique na paz do Senhor. Amém. Amém. Se você está na presença do Senhor, se você está no caminho do Senhor, se você está em sintonia com a palavra e com a vontade de Deus, fique em paz. Amém. Não importa isso. A paz do Senhor precisa prevalecer na nossa vida. E o versículo 17 e 18, então, ele conclui a carta, a segunda carta, dizendo assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, ou seja, não é surpresa para ninguém, nós já sabemos o que vai acontecer, né? Se de repente você escutar um estrondo e começar a cair os astros do céu em bolas de fogo e vier para destruir a terra, não se preocupe com isso. Está avisado aqui na palavra. Já estava previsto, vai acontecer, é o dia do Senhor chegando. E aí, então, vós, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, o que a gente tem que fazer? Crescer na graça. Vamos ler junto, pastor Ivan? Eu e você? Será que não sei se a versão é a mesma, né? A versão é diferente, mas vamos lá? Vamos lá. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora, para todo sempre. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe e que você possa ficar nessa paz, glorificando o nome do Senhor, né? Vivendo a expectativa da volta do Senhor, porque esse dia chegará. E que temos visto é que ele está bem próximo, né? Para a nossa alegria, para a glória do nosso Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Obrigado. Obrigado, pastor.